Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Em casa esperamos seja bem. Mais uma vez nós estamos cá com o programa Zikr Habibi neste ano de 2024. Nós vamos trazer uma nova abordagem sobre o Zikr Habibi. O nome por si só, o programa diz tudo que é recordação, lembrança do querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós estamos a falar mesmo na sua infância, no seu nascimento, não é? Como ele cresceu, como ele viveu, e hoje nós vamos começar este primeiro tema de uma abordagem crucial, porque de vezes passadas nós habituamos ao nosso telespectador a trazer o Zikr Habib de uma forma cântica, de uma forma de Maulid, de Maulid Nabawi. Hoje nós vamos trazer do Tib Nabawi. Tib Nabawi, que significa curativos do Nabi Karim alayhi salatu wassalam, porque naquela altura também haviam doenças que enfermizavam a sociedade, e nós não tínhamos hospitais, não tínhamos a medicina muito avançada, não é? Haviam até doenças endêmicas. Mas como é que o nosso Nabi Karim alayhi salatu wassalam se lidava com isso? Se lidava com a sociedade, se lidava com as doenças? E será que aquelas doenças naquela altura até agora existem? Como é que são tratadas? E nós hoje fiz uma coisa diferente no nosso programa. Temos um programa diferente. Estou aqui no meu lado, no tempo do Nabi Karim alayhi salatu wassalam. Se fossem as esposas, nós chamaríamos de Zinnorain. Temos aqui os dois Alis, Maulana Ali, todos aqui a nos trazerem um tema crucial, todos, entre aspas, primos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles vão explicar de uma forma minuciosa como é que o nosso Nabi Karim alayhi salatu wassalam tratava as doenças naquela altura, se lidava com as doenças naquela altura, e isso preparou-se um livro chamado Tib Nabawi. E é com isso que eles vão se apresentar, embora eu tenha adiantado seus nomes aqui. E eu espero que meu caro telespectador não saia daí, vai ter muita surpresa, porque há muita gente que confunde o Islã de curandeirismo. Dizem que o Islã são curandeiros, os sheikhs são curandeiros, molanas são curandeiros. Será que é isso mesmo? E qual é a diferença do curandeiro e de um adivinho? Há pessoas também que se aproveitam, põem com fió, também fazem o adivinho. Morre amanhã, vais ficar rico, vais ficar aquilo, e levam até alguns trechos corânicos, não é? Acabam rasgando, e também curativo. É com isso tudo que nós vamos ouvir hoje, com Maulana Ali aqui do bom lado e de Maulana Ali também do outro lado, da palavra dessa rubrica Tib Nabawi, que está alicerçado, vincado mesmo na recordação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como que ele fazia, como é que ele se lidava com as doenças, e nós vamos trazendo nova abordagem. Eu vou começar do meu lado direito. O Maulana Ali se apresenta o seu nome ali e explica-nos. Estamos a falar de Tib Nabawi, curativos no tempo do Nabi Karim alayhi salatu wassalam. Em seguida vamos ao meu lado esquerdo também, que o Maulana Ali vai nos interpretar, vai nos falando sobre esse tema. Em primeiro lugar, gostaria mesmo de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pelas dádivas que tem nos concedido e enviar mesmo saudações ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que nos trouxe esse din, misericórdia eterna para toda a humanidade. E agradecer mesmo pelo convite. E o tema que aqui foi nos trazido é um tema muito importante, é um tema que muitos muçulmanos devem conhecer com tanta abrangência, porque hoje em dia, por causa da dificuldade da vida, o sofrimento que as pessoas vão enfrentar dia a dia, acabam se recorrendo noutras vias que vão contra os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, via que vão contra o Islã. E se nós formos a ver, hoje em dia, as pessoas que trazem novas crenças, eles vão se apoderando por causa das preocupações, aflições das outras pessoas. Se nós formos a entrar também dentro do din, existem certas pessoas que se intitulam de ser grandes sheikhs, de serem grandes maulanas, e eles vão se aproveitando daquelas pessoas que são aflitas, e eles vão lá em nome com pessoas que querem salvar, querem trazer soluções, mas em contrapartida não trazem soluções, ou então podem trazer soluções imediatas, mas
Soluções essas que não foram recomendadas pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soluções essas que não foram recomendadas por Allah subhanahu wa ta'ala. É a razão pela qual hoje em dia temos muitos curandeiros e esses curandeiros usam o nome do Islã, eles dizem então a curar de acordo com o Din, de acordo com o Islã, mas afinal de contas são simplesmente curandeiros, não são alimos, não são sheikhs e por causa das situações que as pessoas enfrentam, eles vão se apoderando, vender lá aquilo que eles possuem, mas na verdade eles são curandeiros. Porque eles sabem que quando alguém está aflito, qualquer coisa ele tira. Quando alguém está aflito, para poder melhorar a sua dieta alimentar, o seu projeto de negócio, acaba recorrendo a um... É verdade. Qualquer pessoa que esteja aflito é como se fosse um aluno que se encontra num exame, numa classe de exames, e este aluno não estudou nada, não se preparou nada para aquela matéria, para aquele exame. O que acontece? Qualquer cábula que o colega for a dar, tudo ele leva, porque ele em si próprio não está preparado para nada. Então aquilo, ele não tem que analisar se está certo ou não. O que ele quer é só levar aquilo aí, chapar na sua folha de exame, então ele sentir-se um pouco aliviado, convencer o seu coração. Então a mesma coisa que acontece hoje com o Ummah. Quando eles começam a passar várias enfermidades, várias dificuldades financeiras, dificuldades espirituais, eles recorrem aos sheikhs, aos shiukhs lá. Eles não sabem, não têm um conhecimento básico como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, se lidava com essas situações, o que o Corão nos diz. Então, qualquer via vão usando, assim, vão vendendo o seu imã e vão afetando a sua fé. Maulana Ali, estamos a ouvir aqui uma abordagem muito ampla, não é? O preâmbulo, o nosso xará, o Maulana Ali, está a trazer aqui. A minha pergunta era simples. No tempo do Nabi Karim alayhi salatu wassalam, haviam doenças também? E como que o Nabi tratava essas doenças? Alhamdulillah. Depois de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e mandar bem santificado nosso querido profeta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a primeira coisa que eu vou falar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falou no hadith a dizer: Man ata'arrafa fatasaddaqahu bima yaqul. Aquele que vai no curandeiros e acreditar aquilo que falou curandeiros. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: Allah subhanahu wa ta'ala não vai aceitar salat dele 40 layla, 40 dias. Aquele que for, é importante saber, aquele que for contactar um curandeiro. Exatamente. Um curandeiro ou um adivinho? Adivinho. Um adivinho, né? E adivinho vai lhe dar algumas notas. Algumas notas, sim. A previsão. A vida dele, que quer viver. E ele acreditar. É verdade, como muçulmano. Então tem 40 noites enquanto o salat não é válido. Opa. Exatamente. Então, em outras palavras, o profeta proíbe isso. Ir ter com um adivinho. Ok. Porque Allah subhanahu wa ta'ala trouxe o Corão e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a dizer: Shifa'un linnas. Quran diz: Wa nunazzilu min al-Quran ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Não revelamos o Corão senão como uma shifa, o que é? Um curativo. Curativo para as pessoas. Uma cura, não é? Sim. E wa rahmatun, assim também misericórdia para a sociedade. Para a sociedade. Ok, lil mu'minin, para os crentes. Os crentes, sim. Agora, estamos a ver. Aqui é um adivinho. É adivinho. Que o profeta proíbe. Proíbe para fazer adivinho. E curas, o profeta já fez. Curas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam um dia falou com os ashabis, o nome dele era Zaid ibn Harith. Zaid ibn Harith estava doente na barriga, estava a sentir dor de barriga. E mandou filhos dele, Zaid ibn Harith, de falar em casa de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dizer que eu estou doente. Depois, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chegou em casa de Zaid ibn Harith, encontrou Zaid ibn Harith a chorar. Perguntou: está a chorar o que? Dizer: barriga está a me doer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegou a barriga de Zaid ibn Harith, começou a arrastar
آيات لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون até no fim repetiu 7 vezes. Isso é cura do Corão. O Nabi Karim Salam, quando encontrou o doente com a enfermidade de dor de barriga, ele estuda o versículo que acabou de ler. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 7 vezes. 7 vezes. E qual foi o impacto depois? E depois ficou até 1 hora do tempo. Depois de ficar 1 hora do tempo, começou a baixar na barriga. As dores desapareceram. Desapareceu assim mesmo. Também, essa é uma vida e obra do Nabi Karim Salam, como estamos a dizer, era de forma como ele se lidava com as doenças. Exatamente, sim. Ele, a cura dele também era o Corão. Lia o Corão e a doença passava. Sim. Depois, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam também tinha dor de cabeça. Fátima bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a sua filha de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eu disse, pai, eu ouvi um dia você a falar quando a pessoa está dor de cabeça também, recita Surat al-Fatiha 12 vezes. Surat al-Fatiha quantas vezes? 12 vezes. 12 vezes? Sim. Como é que faz o Surat al-Fatiha? Sopra na água ou... Não, leva água, depois de levar água, pega água. Quando estava a recitar, sopra água. Recita uma vez, sopra. Isso também é admissível no Sharia? Exatamente. O profeta ensinou isso? Ok. Estamos a ouvir aqui algumas curas do Nabi Karim Salam. Essas curas que Maulana está a dizer, que o Nabi Karim Salam estudou para a barriga do Zaid e estudou e ensinou a sua filha o Surat al-Fatiha para estudar, não cria um contraste ou um problema sobre o Alcorão ou sobre o Shirk. Nada, não cria, não é problema. É lícito. É o que está a se chamar aqui Tuib Nabawi, sim. Ok. Maulana, nós estamos a ouvir aqui e Maulana está a trazer, antecipou-nos um ayat que diz que era, em outras palavras, nos chama a atenção a gente saber escolher águia e bugalho, saber o que é curandeiro e que é um adivinho. E Maulana também está com a mesma fonte, com a mesma linhagem, que o adivinho é haram e a cura é lícita. Sim, é verdade, concordo plenamente com aquilo que o Maulana aí estava a dizer, porque quando ele falava que aquela pessoa que for para o adivinho, o seu solat não será aceito perante 40 dias. E se nós formos a ver, também num dos hadiths, nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam também vem frisar esta parte, que naquelas noites importantes que Allah subhanahu wa ta'ala derrama a sua misericórdia, como por exemplo na noite de Laylatul Qadr, que quando Allah subhanahu wa ta'ala lança mais a sua misericórdia, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala fica mais abrangente, que Allah subhanahu wa ta'ala até lhe diz, existe aquela pessoa que está a pedir a minha misericórdia para que eu possa ser tão misericordioso para ele. Existe alguém que esteja a pedir tauba para que eu aceite o seu tauba. E Allah subhanahu wa ta'ala lança essa voz várias vezes. E o hadith nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz que todas as pessoas que se encontrarem engajadas no dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala naquela noite, Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar a eles, exceto certas pessoas. E uma dessas pessoas é aquela pessoa que vai ao adivinho. Significa, num outro hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, aquela pessoa que ir para um adivinho, Allah subhanahu wa ta'ala não irá olhar essa pessoa no dia de Qiyamah com um olhar de misericórdia. Então isso significa que está claro que ir ao adivinho é um grande pecado. Além disso, no outro hadith está a dizer, aquela pessoa que morrer nestas condições, acreditando nos adivinhos, se morrer, essa pessoa vai ser considerada como alguém que morreu dentro do shirk, a pessoa que esteja a cometer um shirk. E nós temos esse problema maior, Maulana, que está a conversar aqui, está a explanar, muitos irmãos muçulmanos, como referiu de princípio, que em função do desespero, as pessoas recorrem às igrejas, recorrem aos adivinhos, recorrem para ver se... E depois até existem conflitos no meio da sociedade. O muçulmano também acredita que aquele que está a matar, aquele que está a trazer feitiço, aquele que nos estamos a fazer nascer, pensar assim, não é acreditar no tal adivinho ou, em outras palavras, no tal mentiroso que disse você não nasce porque o seu vizinho que não quer que você nasça.
É verdade. Isto é mesmo acreditar, né? Por quê? Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Al-Quran, لو أنزلنا هذا القرآن ou então وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. As pessoas aqui devem entender uma certa coisa. Shifa, o que? Shifa, que é cura. Esta cura não é só somente uma cura física, esta é uma cura espiritual. Espiritual em que termo? Quando você encarar certas situações difíceis, como é que você vai curar? Como é que você vai confrontar a sua própria alma? É através do Coran. Através do Coran, em que termo? Você saber que, na verdade, tudo provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Como, por exemplo, no outro versículo do Sagrado do Coran, Allah subhanahu wa ta'ala diz que, na verdade, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala vai testar você em certas circunstâncias, como na fome, desaparecimento físico dos seus filhos. Então, o Abashir Sabirin. Então, boas novas seja com aquelas pessoas que são pacientes. Quais são essas pessoas que são pacientes? Alladina idha asabatuhum musiba. Aquelas pessoas, quando são afligidas com uma certa dificuldade, eles dizem: qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Então, neste contexto, você está sendo afligido com essa dificuldade, deve procurar a cura espiritual via o Coran. Qual é? Você deve saber, este Allah subhanahu wa ta'ala que me concedeu vários anos com boa saúde, com boa condição financeira, é o mesmo Allah subhanahu wa ta'ala que está a pôr este texto. Esse texto por quê? Isso pode ser tão importante para provar qual o seu nível de fé. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala dá, como diz num dos hadiths, hadith al-Qudusi, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Aquela coisa que está atingindo bem, deve glorificar Allah subhanahu wa ta'ala. Algo errado, você primeiro deve julgar a si próprio. O que eu fiz, afinal de contas, de errado? Porque Allah subhanahu wa ta'ala para poder merecer isso. Significa, então, o mu'min acabou esse shifa, acabou atingindo o mu'min até lembrar que se algum problema ele fez, Allah subhanahu wa ta'ala está a tirar de uma certa enfermidade. É verdade. Mas se você tiver algum problema, logo recorra aos adivinhos, recorra a quem? Então você está a sair do imã e acaba tendo essas calamidades todas, 40 dias de solat fora de ti, numa das noites importantes como o Laylatul Qadr, o seu toba não é aceito. E se morrer nessa situação, estará numa secção dos mushriks. Esses são ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agora, Molana, conhece algumas doenças, para além dessa que acabou de mencionar, dor de cabeça, dor de barriga, que também o Nabi Karim alayhi salam, no seu tempo apareceram e ele teve soluções? Alhamdulillah. Tinha uma doença que... Aquela doença de mudar o corpo, não sei como. Ok. O corpo a pele começa a trazer outra cor. Exatamente, tá vendo, né? Depois, aquele jovem reclamava muito, tá vendo, né? Reclamava muito, pedia muito a Allah subhanahu wa ta'ala, não? Tirava a cura. Depois, um dia estava nas montanhas, andar sozinho, depois, Allah subhanahu wa ta'ala mandou o quê? Mandou Jibril. Mandou Jibril, disse: vai lá falar com aquele moço aí, aquele moço está doente. Depois, Jibril chegou, falou com aquele moço, disse: você está doente o quê? Disse: pele está a mudar, não sei o que está a acontecer comigo. Disse: tá bom. Jibril saiu. Allah subhanahu wa ta'ala falou no surat Inda Sidratul Muntaha, tem maçanica Inda Sidratul Muntaha, né? Tem maçaniqueira, né? Allah subhanahu wa ta'ala falou com Jibril, disse: leva 7 folhas de maçanica, dá a ele, pilar, tomar banho, outro, beber. Depois daí, curou. Também é folha de maçanica, que trouxe uma cura. Exatamente. A conversa está sendo muito doce aqui, mas eu queria dizer ao meu caro telespectador, hoje nós estamos aqui a dar palestra, estamos a falar vida e obra do profeta sallallahu alaihi wasallam, chama-se Dhikr Habibi. Todas as quintas-feiras nós vamos trazer algum episódio, vida e obra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só que eu estou com grandes molanas, eles não podiam falar do Nabi
sem falar de Allah subhanahu wa ta'ala, razão pela qual eles invocaram aqui alguns versículos corânicos, mas hoje nós estamos mesmo a cingir a falar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e de uma forma, ou para terminar o programa e ficar mais doce, dar-lhe mais palpite para o próximo programa, eu queria dizer Maulana Ali, e estudou um ayat, Maulana deu um ayat, e eu não sei estudar um ayat. Só uma pergunta, eu não sei estudar o ayat e alguém está doente, que tal se eu rasgar o Corão, pôr na água e dar de beber? Será que os efeitos são colaterais ou não? Pronto, Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando fala sobre as virtudes de Surat al-Fatiha, ele diz que, na verdade, o Surat al-Fatiha quase é cura para todas as doenças. E aí os ulamás chegaram ao consenso que aquela pessoa que não sabe recitar o Alcorão, ou então não tem nenhuma noção sobre o Alcorão, pode consultar aquela pessoa que sabe recitar. Isso porque recita ou sopra na água, como dizia o Sheikh aí, ou então sopra naquela parte onde está a doer, pode ser na cabeça, então aquilo pode fazer com que a doença desapareça. Mas rasgar o Alcorão, isso são coisas que não são tão aconselháveis dentro do Din. Isso porque isso leva também as pessoas a pensarem de uma outra maneira, levar a outro sentido. Rasgar o Alcorão, imagina nós começamos a rasgar todo tipo de Corão. Já não teremos Corão nas madraças, nas mesquitas. Fica no lugar do comprimido. Fica no lugar do comprimido. E uma das coisas também que eu queria frisar quando a Moana falava sobre maçanica, folha de maçaniqueira, essas coisas assim. Nabi sallallahu alaihi wasallam fez. E eu também tenho um episódio que, certa vez, um homem foi ter com Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, que aquele homem estava doente. E Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam aconselhou a ele também que levasse folhas de uma certa árvore. Deu aquele homem viu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam vai levar aquelas folhas, aquele homem foi e levou e a doença acabou. E depois, outra vez, quando o homem fica doente de novo, não precisou ir consultar a Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, ele diretamente foi levar aquelas folhas e a doença não desapareceu. Era dente. Quando foi ter com Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, que da outra vez que eu estava doente, você me aconselhou para que levasse essas folhas. E essa vez que eu ficou doente, não te perguntei, fui, mas não deu nenhum efeito. Qual é o problema? Foi quando Sayyidina Musa disse para aquele homem, o que dá cura não é essa folha. O poder está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala, apenas essas folhas são intermediárias. Então, o que eu queria chegar? Que ponto eu queria chegar? Quando as pessoas vão num certo sheikh, são dados esses conselhos, ou leve essa folha aqui, pronto, eu cura. Só as pessoas, ou então, lê Surat al-Fatiha, as pessoas já esquecem, certas pessoas esquecem-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou então, a pessoa que está dando aquela ajuda, ele deve explicar bem que eu estou a fazer isso, mas a cura, o poder está nas mãos bem de Allah subhanahu wa ta'ala. Não vem do ato do Corão. Não vem de mim, a partir de mim. Porque outros cheios, por querem ser famosos, eu vou curar isso aqui, só tens uma semana, começa a prometer aquilo. E a pessoa depois de curar, o que diz? O Sheikh Ali é grande homem. É que me curou. Se você quer alguma coisa, vai ter com o Sheikh Ali, aquela grande solução. Não existe outro Sheikh como o Sheikh Ali. Então, são essas coisas mais tarde, porque quando os alimos explicam acerca de como curar essas doenças, deve ser, se for do Corão, deve ser um do Corão, ou então qualquer coisa que Nabi sallallahu alaihi wasallam tenha aconselhado. Não deve ser uma coisa que não tem significado, porque no tempo de Jahiliyat, eles curavam, traziam certas palavras que não tinham nenhum significado. Então, esse tipo de cura não tem nenhum significado, os alimos desaconselham você seguir isso. E você, ao curar, deve dizer, eu estou a fazer isto, mas a cura vem na parte de Allah subhanahu wa ta'ala, para evitar desvio das pessoas, para evitar que as pessoas entrem no shirk. A cura vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Palavras de Maulana Ali, aqui eles todos unânimes a falarem a metodologia real, como você buscar a situação e encarar uma doença na altura quando estiveres com uma enfermidade dentro de casa, de acordo com a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqui que nós chamamos curativos proféticos, ou quando vem dizer Tuib Nabawi. E nós no próximo episódio vamos trazer mais um Dhikr Habibi, mais outra vida e obra do Nabi Karim alaihi salatu wassalam. Não saia daí, sempre visita os nossos canais, dê comentário, faça pergunta. Estão aqui os Maulanas a conversarem, a trazerem
elementos, ela por ela, numa forma detalhada, e nós gostaríamos que tu, se tivesse alguma dúvida, escreva aí ao nosso canal, comenta e dê algum comentário para nós podermos também galvanizar o seu tema, ver se interessa a sociedade ou não. E esta sociedade é a sociedade muçulmana a nível do mundo, precisa de cura sim, mas a cura não deve transcender limites alcorânicos, nem tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para não correr risco de ficar curada no mundo e ficar infernizada na vida infernal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.